Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Deus está aqui. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre a cidade de Cosmópolis essa noite, Deus. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comece a esparmar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, vão no seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de São Paulo aos Coríntios é uma aventura. Uma aventura daquelas que você só tem uma vez na vida. Conhecer a vida do apóstolo das missões, do apóstolo plantador de igrejas, do apóstolo idealizador do cristianismo como ele hoje é, do homem que conseguiu com muita autoridade encarar o concílio da igreja de Jerusalém na pessoa do apóstolo Pedro e dizer para ele: ou o cristianismo é uma religião pura, ou eu não caminho ao seu lado. Porque quem conhece a história da igreja sabe que o início da igreja, a nossa fé não era uma fé pura, o cristianismo não era puro, era um cristianismo enjudaizado, ou um judaísmo cristão. Foi o apóstolo São Paulo quem conseguiu, com muita luta e com muita cultura, mostrar à igreja daquele tempo que Jesus não precisava em nada dos resquícios e dos esboços do Velho Testamento, por assim dizer, e que o cristianismo era uma religião nova, que traria ao homem tudo aquilo que o homem necessitasse. Portanto, caminhar pelas cartas de Paulo é uma aventura. É voltar no tempo em que esta igreja que aqui está foi fundada, foi formada. E eu queria convidar você para conhecer um pouquinho da vida deste apóstolo. Ele plantou inúmeras igrejas. A primeira igreja da qual ele foi partícipe foi a igreja de Antioquia, ao lado do irmão Barnabé. Depois disso, ele teve uma coragem única. Não sei se eu teria coragem dele. Ele teve coragem de deixar o ranço judaico e partir para um lugar onde nenhum dos apóstolos que Jesus havia levantado tiveram coragem de ir. Eu não sei se você se lembra, mas o cristianismo precisou de uma adaptação. Quando Jesus passou por esta terra, ele levantou 12 homens. Quantos homens, igreja? Não ouvi? 12 apóstolos, e a nossa fé é fundamentada na fé desses 12 apóstolos. Antes de ir embora da terra, Jesus deu uma ordem a esses 12 apóstolos. Ele disse a eles assim: vocês vão receber poder que vai vir do alto, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra.
Qual foi o último lugar? Não ouvi? Que bom, que lindo. Então preste atenção. Aconteceu algo que o Senhor Jesus teve que adaptar à vocação da igreja. Porque quando ele saiu da terra e foi assunto ao céu, os 12 discípulos que aqui ficaram, com exceção de Judas, o Iscariotes, que havia se suicidado, outro é levantado em seu lugar, esses 12 homens intrépidos, seres humanos escolhidos por ele a dedo, não tiveram a habilidade de cumprir o ID de Jesus de maneira perfeita. Eles até evangelizaram Jerusalém. Eles evangelizaram até Samaria, quebrando a dificuldade que havia entre judeus e samaritanos. Eles foram até a pequenina Judeia, mas eles não tiveram coragem de ir até os confins da terra. Não tiveram coragem de ultrapassar o limite das terras dos judeus e ir para a terra dos bárbaros. Bárbaros que na nossa Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, recebem um apelido bonito. O apelido deles é gentios. E esta palavra gentios não tem a ver com bondade, gentileza. É um apelido para pagãos. E o que eram pagãos? Homens e mulheres que serviam a deuses de prata, de pedra, de ouro. Então, para os judeus, esses povos que eram os demais além deles não mereciam salvação nenhuma. O apóstolo São Pedro teve dificuldade de aceitar as igrejas que Paulo plantou. Quem já leu a carta aos Gálatas sabe disso, da discussão de Paulo com Pedro acerca das doutrinas. Então o Senhor Jesus, quando observou que o cristianismo pararia nas regiões da Judeia, de Jerusalém e de Samaria, ele resolveu adaptar o ministério. E ao adaptar o ministério, ele fez algo extraordinário. Ele pegou um homem de 1,5 metro de altura, um homem que era caolho e manco de uma perna, um homem que tinha traumas tão grandes na sua alma, que ele acabou pegando todo o ódio pela vida e vertendo contra aqueles que foram os nossos primeiros irmãos na fé, recebendo ele cartas para, com autoridade, matar cristãos e fechar as igrejas. E foi numa dessas indas e vindas tentando fechar igrejas, que no caminho de Damasco, um naníquo assassino chamado Saulo de Tarso, ou no original, Saul de Targite, acaba se encontrando com a glória do eterno Deus de Israel. E esta glória explode diante dos olhos dele. Interessante estudar essa história é que quando Jesus aparece para Saulo no meio do caminho de Damasco, os soldados que estavam amparando Saulo saíram correndo, deram no pé. Eles não viram, mas ouviram o estrondo da voz de Cristo. A pergunta que eu sempre fiz foi essa: se os soldados que são preparados para a guerra fugiram, por que Paulo não fugiu? Por que Saulo, ao invés de fugir, ficou paralisado, petrificado? Alguém pode imaginar que era porque ele estava numa situação de êxtase, mas não é isso. É que Saulo conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia as histórias do Deus de Israel. Era ele um fariseu, ou seja, um religioso ortodoxo que conhecia todo o Velho Testamento. E ele conhecia uma palavra que estava escrita no Velho Testamento assim: de Deus ninguém escapa. Eles devem ter se lembrado, quando viu aquela glória explodir diante dele, do que disse o salmista Davi no Salmo 139: se eu colocasse a minha cama no alto da montanha, lá o Senhor estaria. Se eu descesse as profundezas do inferno, lá o Senhor também estaria. Para onde me fugiria eu da sua presença? Sabendo ele que não dá para fugir de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, ele ocupou o único lugar que faz Deus voltar atrás. Ao invés de ficar de pé paralisado, ele cai de joelhos no chão. E todo homem, toda mulher que se curvam diante de Deus são passíveis de receber a sua misericórdia. E foi nesse momento que Jesus, que eu tenho certeza, não foi ali para dar um puxão de orelha nesse nanico. O Senhor foi ali para fuzilar Paulo. O Senhor foi ali para acabar com a vida dele, porque ele estava matando crentes gratuitamente. Aquela glória que derreteu os olhos dele porque os olhos são a parte mais sensível do corpo humano. Na sequência se derreteriam as suas orelhas, o seu nariz, as falanges dos dedos, até o seu corpo ser inteiramente carcomido, como aconteceu com o corpo de Uzá no Velho Testamento, que se jogou em cima da Arca da Aliança quando esta abriu e liberou a glória de Deus. Saulo seria assassinado naquele dia, morto. Mas o Senhor Jesus, quando viu ele de joelho, resolveu mostrar que a graça é maior do que a lei. Todavia o Senhor deu a ele uma punição tão grande que disse a ele: vai chegar dias na sua vida que você vai ter que dizer assim: melhor teria se eu tivesse morrido, porque duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões.
E assim nasce a história do 13º apóstolo. Ou seja, o apóstolo Paulo é uma adaptação na salvação e do evangelho. Ele só é salvo porque os outros não quiseram ultrapassar os limites de Israel. E eu até entendo os discípulos. Eu tenho alguns pensamentos. Eu imagino porque é que Pedro e os demais não tiveram coragem de pregar para os pagãos. Pergunte para mim, por quê, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Todos os 12 que Jesus havia chamado, com exceção de Mateus, eram homens pobres, eram homens iletrados, eram homens que mal sabiam falar o idioma onde nasceram. Como é que eles vão ultrapassar os limites da terra se eles não sabem falar os outros idiomas? Mesmo havendo uma promessa, o Senhor disse: se forem pregar o evangelho, vocês receberão novas línguas, e essas línguas darão vocês habilidade para pregar. Mas parece que eles não creram muito. Então o Senhor Jesus resolve levantar um homem chamado Saul de Tarsite. O seu nome é transformado em Paulo. E Paulo tem algumas coisas que os outros discípulos de Cristo não têm. Por exemplo, Paulo é formado, Paulo é instruído nas letras. Paulo estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele teve como reitor o grande Gamaliel. E ele estudou leis. Quando a Bíblia diz que ele é um doutor da lei, a Bíblia não está dizendo que Paulo era um sacerdote. Os sacerdotes não vêm da tribo de Benjamim, da qual ele origina. Os sacerdotes vêm da tribo de Levi. Quando a Bíblia diz que Paulo é um doutor da lei, a Bíblia está dizendo em ipsis literis o que ele é. Ele é doutor em leis humanas. Ele era um advogado. O homem, além de advogado, é poliglota. Mais tarde, quando ele escreve as suas cartas, ele diz assim: eu falo mais línguas do que todos vocês. Talvez tenha sido por isso que Jesus tenha salvado ele também, porque ele poderia ultrapassar os limites do seu país e ir pregar a outros homens e outros povos, porque ele falava vários idiomas. Foi Paulo quem pregou na Espanha, e para pregar na Espanha tem que saber o espanhol. Foi Paulo que pregou em Milão, na Itália, e para falar e pregar para italianos tem que saber o idioma da Itália. Paulo era um poliglota porque era um homem rico, era um homem estudado. Nas suas veias corria o sangue azul. Ele vinha da aristocracia de Israel. Por isso era um homem extremamente habilidoso e cheio de conhecimento. Esse homem, quando o Senhor Jesus resolve usá-lo, e isso levou 14 anos. Quantos anos eu disse? Entre o dia em que ele se converteu e o dia em que Jesus resolve levantá-lo, são 14 anos de provação, 14 anos de isolamento na cidade de Tarsis, 14 anos abandonado pelo clero da igreja de Jerusalém, que quando olhava Paulo, ficavam com medo dele. Pastor, medo de um homem de 1,5 metro, calvo, caolho e manco de uma perna. O problema é que não se mede um homem da cabeça para baixo, se mede um homem da cabeça para cima. Um homem não pode ser medido pela sua estatura, tem que ser medido aquilo que ele tem dentro dessa carcaça aqui. Paulo não era normal. Quando Pedro e João viram Paulo pregar pela primeira vez, eles ficaram desconcertados, porque tudo que Pedro e João tinham, Paulo tinha. Só que eles perceberam que Paulo tinha algo que eles não tinham. Deu para entender o pregador aqui? Eu vou explicar de novo. Pedro e João ouviram Paulo pregar lá na casa de Simão Curtidor, e viram que ele tinha verborragia, viram que ele tinha unção, que ele tinha glória, porque Jesus o havia ungido. Todavia, quando eles começaram a prestar atenção na pregação dele, eles viram que Paulo, novo convertido, começou a citar Jesus no Velho Testamento inteiro. Começou a falar de um Cristo que nem eles nunca ouviram falar, porque eles eram homens que não sabiam ler nem escrever. João vai aprender a ler e escrever com 80 anos, e aos 90 escreve o Apocalipse. Olha que coisa interessante, nenhum deles, com exceção de Mateus, que era cobrador de impostos, sabia ler e escrever. Mas Paulo sabia ler, escrever e era advogado. Então quando Paulo começa a pregar, Paulo tem graça. E graça Pedro e João também tem. Só que Paulo tem conhecimento. E Pedro e João têm pouco conhecimento. O conhecimento que eles têm, eles aprenderam com Jesus em 3 anos e meio de um seminário intensivo. Mas Paulo não. Paulo conhece as letras e conhece as leis. Eles começam a perceber que se Deus levantar esse baixinho, não tem quem segure ele. E o que eu vou falar agora, eu espero que não seja coisa ruim ao ouvido de ninguém. Existem homens que o ministério não levanta. Existem homens que o próprio Deus levanta. E é assim que funciona. E foi essa a história do apóstolo São Paulo. Depois de pregar na pequena Antioquia, e ali na pequena cidade de Antioquia levantaram um trabalho violento, ele então rompe com o irmão Barnabé, porque Barnabé era o líder e Paulo era o coadjuvante.
Mas de repente o coadjuvante se tornou mais intenso do que o líder, porque ele tem graça, tem conhecimento, tem habilidade, é poliglota. E ele resolve então empreender uma viagem para uma terra que eu não teria coragem de ir. Pergunte por quê? Quer ganhar almas? É muito fácil pregar para pessoas pobres, pessoas com defeitos, anomalias, pessoas incultas, ignorantes. É muito fácil ganhar almas. Quer pregar para 100 mil pessoas? Junte um dinheirinho, não precisa ser muito. Vá até o continente africano, arrume um intérprete, coloque 1 tonelada de alimentos, e você vai ter 100 mil pessoas te ouvindo pregar e aceitando Jesus depois disso, porque eles não têm cultura, não têm dinheiro, não têm comida. Quer ganhar almas? Não vá ao centro da cidade, vá pelas periferias, onde os pobres estão, porque a necessidade deles é intensa, e o evangelho leva a resposta para eles. O apóstolo Paulo, ao invés de pregar nos lugares mais ruins da terra, resolve subir até a Grécia. Ele vai para onde? Se a gente no banco se acerte. Pregar para gregos não era fácil. Os gregos, meu pastor, tinham 4 características que só eles tinham naquele tempo. Os gregos eram bonitos e bonitas. Pense num povo que era belo. Até os dias de hoje, passaram-se milhares de anos, quando uma mulher vê um homem bonito passar pela rua, ela diz: parece um deus grego. Quando passa uma mulher bonita, o homem diz: parece uma deusa grega. Porque os gregos sempre tiveram habilidade com o corpo humano. Você sabia que quem cuidou pela primeira vez do corpo humano foram os gregos? Você sabia que os esportes nasceram com os gregos? A palavra Olimpíada vem de Olimpo, um monte ou panteão onde estão os deuses gregos. Você sabia que essa história de halterofilismo, de academias, nasceram com os gregos? Então os gregos tinham uma importância tão grande pelo corpo humano que cuidavam dele. Cuidavam tanto que a medicina nasce com os gregos. O pai da medicina é Hipócrates, um grego, que mais tarde abandona a medicina, e são os egípcios que vão fazer com que a medicina se torne uma grande ciência. Mas nasce com os gregos essa habilidade toda. Então uma coisa é você pregar para pessoas que têm um problema com a sua autoestima. Uma coisa é você pregar para a pessoa que está do seu lado, que quando olha no espelho não sabe se está de frente ou de costa. Uma coisa é você pregar para uma mulher que não tem amor próprio, que não tem paixão pela vida, pelo seu cabelo, pela roupa, e todas as vezes que você olha para ela está de cabeça baixa porque ela não se aceita. Se vocês levaram o evangelho para essa pessoa e falar que Jesus a ama como ela é, possivelmente ela vai aceitar Jesus como Salvador, porque o evangelho põe o homem de pé. É isso que o evangelho faz. Agora, pregar para pessoas bonitos e bonitas, eles são arrogantes. Vejam os artistas, vejam as atrizes, vejam os atores, vejam o povo de televisão, os cantores, se julgam acima de nós, meros mortais, porque tem habilidade com a beleza, tem dinheiro no bolso. Pois bem, pois Paulo não teve medo. Ele entrou na Grécia, na terra dos homens e mulheres bonitos. Só que além de encontrar um povo bonito, ele encontrou um povo rico. Um povo que é a igreja? Uma coisa é você pregar para pobres, como eu disse. Outra coisa é você pregar para gregos, cuja primeira cidade da Grécia, ou a maior delas, que é Éfeso, tem dentro dela uma das 7 maiores maravilhas do mundo antigo. Éfeso tinha um porto tão grande que todo o comércio do mundo antigo era feito através deles. Todas as pessoas que queriam vender especiarias, seda, madeira, pedras preciosas, tinham que ir a Éfeso. E os gregos então são os pais da civilização moderna por causa disso. São eles que começam a criar cultura, costumes, e estabelecer a sociedade como hoje ela está, porque eles tinham beleza e tinham dinheiro. Mas não era só isso que eles tinham. Além de serem belos e ricos, eram inteligentes. Eu disse que eram o quê? Mas não é uma inteligência como essa que nós normais temos, não. Os gregos inventam uma matéria que até hoje dá um nó na cabeça dos nossos filhos quando vão para a faculdade. São eles que criam a tal da filosofia. Qual é o nome da matéria? Você sabe o que significa filosofia? Filosofia é a junção de 2 palavras em latim, philos e sophia. Philos seria amigo, irmão, sophia, sabedoria, inteligência. Os gregos criaram a filosofia ou filosofia. Eles criaram a habilidade de você ser amigo da inteligência, da sabedoria, de querer aprender as coisas. São eles que criam a dialética, são eles que criam a retórica,
São eles que criam a habilidade de você discursar, de você debater. A palavra parlamento vem lá daquela terra de parlar, falar. Paulo diz que encontrou entre os gregos muitos paroleiros, homens que viviam de contar histórias e meditar sobre elas. Ora, os meus filhos, eu tenho uma filha de 22 anos, de vez em quando ela me liga e diz: pai, me ajuda aqui. Eu digo aqui: me ajuda a interpretar um texto que foi escrito há 3 mil anos atrás por um grego. Eu digo: manda, daqui a pouco chega um texto de Platão. Só Jesus na causa. Quem aqui já estudou sabe do que eu estou falando. Tentar entender a mente de Sócrates, Aristóteles, tentar entender o pensamento de Platão, não é para... Nós vivemos num mundo de tecnologia. Estamos 3 mil anos na frente deles, e eu leio o texto, releio o texto, tenho que decifrar palavra por palavra, não consigo entender o que ele quer dizer. Homens inteligentes, esses gregos conhecem sabedoria. Uma coisa é você pregar para uma pessoa que não sabe mais ou menos a língua portuguesa, vai pregar para uma pessoa que conhece letras. E Paulo entrou em uma terra onde os homens e mulheres eram bonitos, ricos e inteligentes. Só que eles têm um agravante a mais. Pergunte o quê? São místicos. São o quê? Eles acreditam no sobrenatural. Eles acreditam tanto no sobrenatural que Paulo, quando passou pela cidade de Éfeso, lá em Atos 19, ele teve que fazer um jogo com os gregos e mostrar para eles que a oração dele era mais forte do que a macumba dos gregos. Lá em Atos 19 está lá os feiticeiros queimando as fórmulas de encantamento. Vejam só, eram gregos, eram ricos, belos e sábios, mas eram místicos, acreditavam em feitiçaria. Mas não eram místicos só em feitiçaria, eles acreditavam em 1 milhão de deuses. Os gregos eram tão arrogantes, senhoras e senhores, que para eles o céu ficava na Grécia. O céu ficava no alto de um monte chamado Monte Olimpo, e lá sentado no trono está Zeus, de onde herdamos o nome Deus. Zeus é anterior à palavra Deus. E esse Zeus que está no Monte Olimpo tem mais 2 irmãozinhos. Um se chama Hades e o outro se chama Poseidon. E essa tríade de deuses gregos domina o universo. Um domina o céu e os ares, o outro domina o mundo dos mortos e o outro domina as águas. Deuses safadinhos. De vez em quando eles ficam entediados no Monte Olimpo, descem pela terra e se enamoram com as mortais. E aí nascem alguns seres que eles chamam de semideuses, como Artemis, como Hércules, Teseu e outros mais. Hollywood ama transformar os gregos em filme. Tem os titãs, a última agora, a Mulher Maravilha, o nome dela Diana, é dado porque Diana é uma deusa grega e ela é filha de Zeus com mais alguém. Olha como é a cultura deles. Eles acreditam em tantos deuses, mas tantos deuses, que Paulo um dia resolve entrar na cidade intelectual do mundo antigo chamada Atenas. E um nanico de 1,5 metro vai pelo centro da cidade, e ele se assusta, porque ele vai passando perto de homens e mulheres altos, bonitos, bonitas, perfumados, cheios de ouro e prata, que ficam versejando e falando de sabedoria. Não bastasse isso, no centro da cidade ele começa a encontrar uma avenida cheia de altares. Esses altares têm imagens, e tem nome das imagens, e tem sacrifícios. Eu teria fugido dali, eu teria ido embora dali, mas Paulo não, era atrevido demais. Ele foi andando, ele queria ver o nome de todos os deuses, até que ele chega no último altar. E quando ele olha para o último altar, o coração dele acelera. Ele vê um altar que não tem imagem, não tem nome, mas tem sacrifício. E ele lê lá: ao Deus desconhecido. Muitos de nós, quando lemos esse texto, pensamos que Paulo no meio da rua levantou e começou a pregar. Nananina não. Ele sabia que não se podia pregar ou atrapalhar um culto aos deuses. Sabe o que ele fez? Ele foi para o Areópago. Ele foi para onde? Lá no Areópago era um anfiteatro a céu aberto, parecido com esse espaço aqui, só que cheio de arquibancadas. E todas as vezes que alguém tinha uma nova filosofia, ia para lá, chamava atenção, e os gregos amavam ouvir situações novas, matérias novas. E ele começou a bater palmas e começou a chamar a atenção das pessoas. E para chamar a atenção deles, Paulo começa a discursar como um epicureu. Ele começa a recitar coisas. Tem escritos de Paulo que não são inspiração divina.
Ele recita páginas e páginas da teoria dos epicureus. E quando ele começa a falar dos epicureus e a sua doutrina sobre o pós-morte, os gregos param para ouvi-lo, mas só tem homens ouvindo, e o evangelho é para homem e para mulher. Então Paulo para de falar dos epicureus e começa a recitar os poemas dos estoicos. E quando ele começa a recitar os poemas, as mulheres vêm ouvir, porque mulher é mais amante da palavra do que o homem. O homem quer sabedoria, a mulher quer paixão. E Paulo começa a falar sobre epicureus e ganhos inteligentes, começa a falar sobre os estoicos, e as mulheres começam a dizer: esse judeu sabe muito. E quando o Areópago está entupido de pessoas como estamos aqui, olha o que ele diz: atenienses, estava eu andando no centro de vossa cidade e vi o tamanho de vossa fé. Quantos altares erigidos aos deuses do Olimpo! O panteão Olimpo foi glorificado neste dia. Todavia, vi que vossa fé é tão grande, que cheguei em um altar que não tinha imagem, porque vocês não conhecem aquele Deus. Entendi que vocês ficaram com medo de desonrá-lo e ele os punir. E a sua fé é tão grande que vocês deram um sacrifício a um Deus que vocês não conhecem. E eu estou aqui para trazer uma boa notícia: o Deus desconhecido recebeu o sacrifício. Vocês não me viram falar sobre epicureus e sobre estoicos? Eu não sou um homem normal, eu sou um sacerdote do Deus desconhecido. E eu quero falar para vocês que ele é maior do que Zeus, maior do que Atenas, maior do que tudo e do que todos. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, e qualquer dia desses voltará para arrebatar o seu povo que está neste planeta. O meu corpo se arrepia, a minha alma se enche, e eu fico como pregador com uma inveja santa desse nanico. Eu explico por quê. Ele não tinha carro, ele não tinha avião, ele não tinha um telefone, ele não tinha rádio, ele não tinha internet, ele não era rico, porque foi deserdado pela família quando se converteu. Ele não era um homem grande e importante, era uma pessoa que quem passasse por ele ignoraria, porque era um homem pequeno que arrastava uma perna e tinha problema nos olhos. Ele escreveu a carta aos Gálatas: eu sei que vocês me amam tanto que, se possível fosse, vocês arrancariam seus olhos e me dariam ele. Era um homem normal, era uma peça que qualquer pessoa poderia olhar e dizer assim: não faz diferença nenhuma na terra. Mas havia dentro dele uma vocação, havia dentro dele algo divino, havia dentro dele uma fagulha eterna, havia uma glória tão poderosa dentro dele, que não tinha demônio no inferno, não tinha homem na terra, e não tinha anjo no céu que pudesse parar a chamada dele. E olha que tentaram, jogaram ele de cima da muralha, ele ficou em coma muitas vezes. Foi assim que ele conheceu o médico Lucas. Por 3 vezes sofreu naufrágio, e as ondas do mar não conseguiram matá-lo. Uma vez uma víbora mordeu a sua mão e ele a sacudiu no fogo, e o veneno era para ter matado ele em segundos, e ele permaneceu vivo. E um dia falaram para ele: você não tem medo da morte? Ele disse: não. Você não tem medo de nada? Ele disse: não. E perguntaram por quê? E ele disse: porque nada me separa do amor de Cristo. Nada me separa do amor de Cristo. Eu estava esta tarde orando no hotel, e eu que prego há tantos anos, são 32 anos ministrando em mais de 80 países do mundo livre, e até alguns países em cadeias de ferro, em quase 4.000 cidades do meu Brasil, assembleiano roxo. Tenho caminhado por esse nosso país e por alguns países do mundo, e tenho sentido uma falta tão grande de homens que tenham a mesma paixão, que tenham a mesma unção, que tenham a mesma dedicação e eloquência. Homens que não se vendam pelo vil metal, homens que quando chegam num ambiente, o ambiente muda por completo. Esses homens não são de aço, são de carne e osso, mas eles reverberam a glória do eterno Deus de Israel. A minha oração nessa tarde foi: Deus, nesses 70 anos de Assembleia de Deus em Cosmópolis, veja só, eu não estou falando de uma grande cidade,
Eu não estou falando de Ribeirão Preto, Campinas, não estou falando de cidades gigantes, eu estou falando de Cosmópolis. Por quê, pastor? Porque é numa cidade como essa de interior que Deus pode, neste ano, dar para nós a unção do vinho. A unção do vinho é alegria. E como é que a igreja fica alegre? Quando ela explode dentro dos dons do Espírito Santo. Ah, como eu gostaria que esse culto fosse transformado, pelo menos na essência de um culto de 30 anos atrás. Com certeza nós não estaríamos aqui parecendo esses homens e mulheres tão belos e arrumadinhos que estamos aqui, não. Porque isso aqui está parecendo mais uma reunião do Rotary Club, do Lions Club, do que um culto pentecostal. Porque em culto pentecostal os crentes não ficam de braços cruzados nem mascando chiclete. Ali atrás tem umas duas meninas que não param de lixar a unha. Alguém avisa essas garotas que aqui não é um salão de beleza. Ali atrás estou vendo casaizinhos dando beijinho no rosto um do outro, como se aqui fosse o show do YouTube que está tendo em São Paulo. Aqui não é isso. Isso aqui é um culto assembleiano. Duas coisas são obrigadas a acontecer num culto assembleiano. Eu não disse, não estou sugerindo, eu estou dizendo que é uma obrigação num culto assembleiano. Duas coisas: ou o céu desce, ou a igreja sobe. Eu não aceito nada menos do que isso. Nada menos do que isso. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando Paulo saiu da região de Israel e foi pregar na Grécia, pastor Alcides, ele chegou na cidade de Corinto. E na cidade de Corinto ele encontrou essa classe de homens bonitos, ricos, místicos e sábios. Ora, para ganhar essas pessoas, ele deveria, eu penso assim, para ganhar um rico, você tem que ser como um rico. Não é assim que a gente aprende sempre que tem um curso de evangelismo na igreja? Cada peixe se pesca com uma isca. Quer pegar um lambari, é minhoca. Quer pegar um merlim azul, tem que ser você tem que ter todo um equipamento e uma isca grande. Não é assim que nós aprendemos? Então eu pensei que quando entrou Paulo na cidade de Corinto, na Grécia, ele chegou falando de coisas grandes. Ledo engano. Mais tarde fui ler Paulo escrevendo aos Coríntios, e olha como ele começa a carta. Ei, irmãos de Corinto, vocês esqueceram como o evangelho nasceu aí? Quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Mas quando eu fui ter convosco, o que eu levei para vocês foi revelação, foi demonstração, foi glória de Espírito e poder de Deus. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Paulo está dizendo: quando eu fui ter com aqueles arrogantes gregos, quando eu fui ter com aquele povo rico, cheio de dinheiro e cheio de tudo, eles queriam ouvir um filósofo, mas eu não fui como filósofo. Eu tive que chegar neles e mostrar para eles que Jesus é maior do que a filosofia, de que Jesus é maior do que o dinheiro, de que Jesus é maior do que a beleza, de que Jesus é maior do que a cultura. Quando eu fui ter convosco, eu não precisei pregar, eu mostrei o que é o evangelho. Paulo, quando entrou em Corinto, ele transpirava azeite. Ele pregou para um povo e ganhou e construiu uma igreja tão linda, mas tão linda, que é o meu sonho de pastorear. Eu sou pastor de um campo, sou pastor presidente de uma igreja. A minha igreja tem o nome lá, Catedral do Avivamento, é Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento, porque o meu sonho foi sempre ser pastor de uma igreja avivada. Mas às vezes me dá angústia chegar no culto. Tem culto que eu só escuto dois barulhos quando lá estou, quando estou pregando. Um é o meu pulmão quando eu paro de pregar, e o outro é os mosquitos que estão voando no culto. Às vezes eu acabo engolindo um ou dois ainda. Isso não é avivamento. Que inveja da igreja de Corinto. Pergunte por quê. Pense numa igreja que para você entrar no culto, você era obrigado a chegar num diácono lá fora e dizer assim para ele: me dê a minha senha. E o diácono te dava um número, e você entrava e sentava no culto e ficava ansioso olhando o seu número para ver que hora que chegava a sua vez. O senhor é louco, pastor? Não, eu só leio a Bíblia. Pense numa igreja que você tinha que pegar uma senha para saber em que horas você poderia profetizar.
Não, pastor, é porque o culto era muito equilibrado. Conversa fiada. Era um culto completamente anormal. Paulo é o único pastor do Novo Testamento que quando vai cultuar com a igreja diz assim: gente, calma. Você pode falar em línguas, mas pelo amor de Deus, levanta alguém para interpretar. Todo mundo pode profetizar, mas cada um a seu tempo. Imagina você ter que passar o culto inteiro segurando o crente no banco. Quieta. Você quer meu irmão? Não, quieta. Imagine você congregar numa igreja onde os crentes são tomados pelo Espírito Santo. Não, você não entendeu ainda. Eu vou te mostrar como era Corinto. Nós não estamos mais em Cosmópolis agora. Nós estamos na cidade de Corinto. Respire fundo. Olhe para a pessoa da sua esquerda. Cuidado, esse aí é profeta. Olhe para o da direita. Esse cura os enfermos. Olha o que está atrás. Esse interpreta línguas estranhas. Olha o que está na sua frente. Esse expulsa os demônios. Olhe para os músicos. Esses têm discernimento de espírito. Olhe para aquele coral. Essas moças são possuídas pelo Senhor e têm a visão além do alcance, chamado de dom da revelação. Imagine você congregar numa igreja onde o diabo não tinha coragem nem de passar pela calçada, porque se passasse escorregava no azeite que saía de dentro daquele santuário. Agravai, suíam, prevelecandorou, barabacé, como é lindo a Assembleia de Deus. Eu estou olhando aqui, vendo duas reações. Eu vejo que os mais velhos como eu, crentes tarimbados, criados no meio da montanha, no mato, gente criada naqueles cultos que só Jesus na causa, quando escuta uma palavra como essa, a gente só falta voar. Aí na mesma igreja tem uma outra geração que cruza os braços, põe a mão no queixo, olha de cima para baixo e diz assim: to be or not to be, that's the question. Ficam filosofando, pastor Albino, anotando para ver se tudo que a gente fala faz sentido. Não, pastor, eu não sou menino como o senhor, pastor, eu sou estudado, eu tenho anel de formatura, pastor. Coisinha de Jesus eu também tenho. Eu me comunico em 3 idiomas. Eu escrevi 21 livros. Eu prego para o presidente da República e disserto sobre muitas matérias, inclusive filosofia. Todavia, quando Jesus me toma as favas para a filosofia, eu sou um crente assembleiano. A minha essência é glória e fogo. Quer me matar do coração? É você ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Quer que eu pare de pregar e vá embora correndo? É você ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Quer me deixar desesperado? É ficar o culto inteiro com essa boca travada. Segura aí. Essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isso me desespera. Está dando um nó na cabeça de muita gente. Como assim, pastor? Tem muitas pessoas que quando me viram aqui disseram assim: vamos ver se ele ainda está igual. E quando eu cheguei, olharam a minha roupa, o meu cabelo, a minha barba, disse aí, já era. Está mudado, estou mesmo. Para melhor. As irmãs que usam Bombril há muitos anos sabem do que eu estou falando.